Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver a palavra de Deus que está nesta manhã em Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, verso 17. Aleluia. Diz o texto sagrado: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem ao Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome pela Tua santa palavra diante da Tua igreja nesta manhã, que vem sobre nós e abençoa a vida de cada um de nós. Fala ao coração e abençoa a Tua igreja. É nossa súplica e nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, esse texto, ele se refere ao povo de Deus saindo do Egito. Naquele momento, o povo tinha pouco conhecimento de Deus, embora a palavra de Deus estivesse em seu meio. E eles, oprimidos no Egito, eles começaram a clamar, a pedir a Deus que os abençoasse. E Deus, então, deparou a Moisés, mandou que Moisés reunisse o povo, fosse a Faraó e tal. E ali, então, Deus trouxe o povo, tirou o povo do Egito. Uma coisa interessante, nós, como pessoas que somos, quando passamos pelas lutas, pelos problemas que vêm sobre a nossa vida, nós oramos e muitas das vezes imaginamos, idealizamos como Deus, nós gostaríamos que Ele agisse sobre a nossa vida. E esse povo, ele clamou e Deus o estava tirando do Egito. O texto fala que o Senhor não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Muitas das vezes nós queremos que Deus tome o caminho mais curto, resolva logo o problema. Mas Deus trouxe o povo, rodeou o mar e ali acampou defronte do mar. Meus irmãos, certamente o povo não estava ali entendendo aquilo que Deus estava fazendo. Puxa, esse caminho aqui é um caminho reto, por que o Senhor está dando uma volta? Louvado seja o nome do Senhor. Era justamente para que o povo não visse a guerra. E uma coisa fica aqui registrado nesse texto, é que nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nós temos que ter cuidado para não atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo, para nos abençoar. Nós temos que estar ali olhando para Deus para que Ele possa cumprir na nossa vida aquilo que nós temos necessidade, porque, conforme o texto, se o povo visse a guerra, ele voltaria para o Egito. E aquilo que Deus falou que faria sobre a vida dele se tornaria mais difícil. E assim ele deixaria de alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Uma outra coisa também interessante que o texto fala é que os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então você vê que na nossa luta, na nossa dificuldade diária, muitas das vezes nós pensamos que estamos sós, que não temos capacidade, não temos condição, mas há um poder de Deus sobre a nossa vida, nos habilitando a poder lutar e a poder alcançar aquilo que nós temos necessidade. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. No livro de Êxodo, capítulo 14, verso de 1 a 9, nós vemos uma narrativa que já é a saída do povo do Egito. Amém. Diz o texto sagrado: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon.
O faraó pensar que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado no meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aí então a gente vê esse cenário. Guiados por Deus, o povo estava entre o mar e o exército inimigo. Aleluia. E o que o israelita fez? Ele ficou aterrorizado, ele clamou ao Senhor e ele se queixou a Moisés. Meus irmãos, essa é, muitas das vezes, a reação de cada um de nós quando estamos passando por alguma luta, alguma dificuldade. Nós nos desesperamos, nós ficamos aterrorizados, nós olhamos para o problema e não olhamos para o nosso Deus. Aleluia! E, normalmente, nós nos esquecemos das promessas de Deus que estão sobre a nossa vida. Você sabe que a palavra de Deus, ela é fiel, o Senhor é fiel, Ele quer abençoar a tua vida, mas muitas das vezes, na hora da dificuldade, nós não olhamos para o Senhor nosso Deus, nós olhamos para a dificuldade. E foi o que esse povo fez. Ele olhou para a dificuldade e, certamente, e eu digo uma coisa para você, ele olhando para o medo, certamente, se Deus ali os abandonasse, a promessa de Deus não se cumpriria na sua vida. Você concorda comigo? E certamente, se essa bênção não chegasse ao povo de Deus, também não chegaria na nossa vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos ter confiança naquilo que Deus está fazendo em nosso favor, em nosso meio, embora estejamos passando por lutas, embora estejamos passando por dificuldades. Em Gênesis capítulo 12, nós temos uma promessa de Deus. Cada um de nós tem de Deus uma promessa. Você que é uma pessoa de oração, você que é uma pessoa consagrada, você é conduzida pela palavra de Deus, e você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Gênesis 12, verso 7, ele fala sobre esta promessa de Deus, sobre a vida daquele povo. Aleluia, esse povo ele não estava ali entregue à sua própria sorte, ele estava debaixo de um propósito do Senhor nosso Deus. E Gênesis 12, 7, ele diz: o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Aleluia. Nessa época, ele ainda era Abrão, não era Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis 13, capítulo 13, verso 14, também tem mais uma promessa de Deus a Abrão. Ele diz: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência.
percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhais de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que Deus ali aparecia a Abraão, falava com ele, confirmando aquilo que ele haveria de fazer para abençoar o seu povo. Aleluia. Então, com isso, esta promessa ela estava se cumprindo na vida daquele povo. Saiba uma coisa, quando Deus alcançou a tua vida e te salvou, e reuniu você ao seu povo, é para um propósito maior, para um propósito de transformação na sua vida, para um propósito em que você vai sair do Egito, por assim dizer, e vai entrar na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é onde é bem verdade que isso não é uma coisa automática, não é uma coisa que acontece sem envolvimento do povo, não. Nós precisamos ter fé e estar na presença de Deus. São as promessas de Deus que nós precisamos nos firmar. Aleluia. Qual foi a atitude de Moisés quando isso aconteceu? Isso está em Êxodo 14, verso 13 e 14. Olha o que diz o texto. Êxodo 14, verso 13 e 14. Amém. O que disse Moisés? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aos egípcios que agora vedes, nunca mais os tornareis a ver. Os problemas que você está enfrentando hoje, você vai resolver, nunca mais você vai tornar a enfrentá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Não tereis de pelejar, somente crer. Muitas das vezes nós queremos ajudar a Deus fazendo alguma coisa, mas precisamos somente crer, esperar nele. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vocês. É o próprio Deus quem peleja pelo seu povo. Vereis o livramento do Senhor. O Senhor há de livrá-los. Vereis a vitória de Deus na sua vida. A despeito das circunstâncias, nós fomos chamados, meus irmãos, a crer. A despeito da luta, a despeito da dificuldade, a despeito dos problemas que vêm sobre a nossa vida, nós fomos chamados a crer, a estar na presença de Deus, sabendo que Ele é o Deus que ouve as nossas orações e nos responde. Você precisa crer, seja qual for a dificuldade da caminhada, a despeito do vento contrário, não retroceda, continue firme. Apesar da impossibilidade de um mar impedindo a caminhada, não pare, Deus está contigo, Ele vai abençoar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa interessante, a palavra não temas, ela aparece cerca de 80 vezes na Bíblia. Cerca de 80 vezes a palavra fala, não temas. Por quê? Porque a propensão do povo é justamente quando vê uma dificuldade, é ele temer, é ele se afastar, é ele ficar paralisado, aterrorizado, como diz o texto que o povo estava. Infelizmente, o medo, ele acompanha boa parte dos cristãos. Aleluia. Procure ver isso, entender isso. Muitas das vezes, o medo, ele tenta tomar conta do nosso coração, mas nós precisamos tirar os nossos olhos das dificuldades e dos problemas e fixar os nossos olhos naquele que tem poder para nos abençoar. Até porque o propósito dele é muito maior sobre a nossa vida.
Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, que é nos abençoar, é nos conduzir e, por fim, nos conceder a vida eterna. Então, nós precisamos nos firmar nisso, saber que nós temos uma aliança com o Senhor nosso Deus e que Ele de forma alguma nos abandonaria, saber que Ele trabalha para aquele que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos estar na presença de Deus. Em Hebreus, capítulo 10, verso 38, Hebreus 10, 38, ele fala uma coisa muito interessante. Hebreus 10, 38. Ele diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, não me alegrarei. Aleluia. Meus irmãos, esse texto, ele para mim é um texto assim de especial valor. Porque o que acontece? Ele não diz o justo genericamente, ele fala o meu justo viverá pela fé. Então, é você, sou eu, somos os justos de Deus. E nós fomos chamados a viver pela fé. Não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que são as circunstâncias que têm nos envolvido. Pelo contrário, nós fomos chamados para crer nesse Deus de impossível, nesse Deus de milagres, nesse Deus que opera maravilhas. Amém, meus irmãos? Temos que crer, temos que estar na presença de Deus com sabedoria. Em Êxodo capítulo 14, do verso 15 ao 22, 14, 15 a 22, aleluia, ele fala: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, olha só que coisa interessante. Deus falou para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Ou seja, qual é a palavra de Deus para nós nesta manhã? Ore, mas haja. Não espere que as coisas aconteçam. Ore, creia. Muitas das vezes a pessoa está desempregada e fica na oração esperando que Deus possa fazer alguma coisa, mas qual o primeiro passo quando isso acontece? Oração, coloca na mão de Deus. Ação, pega o currículo e vai distribuir currículo, e certamente daqui a pouco mais alguém vem chamar para que você vá trabalhar. Muitas das vezes a pessoa está com um problema de saúde. O que ela faz? Primeira coisa, ora, pede a Deus que mude aquela situação. Segunda ação, vai no médico, ali vai receber um medicamento, um receituário, vai tomar aquele remédio e vai ficar bom. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor peleja pelo seu povo. Erga a vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão
para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aí Deus, ele age da forma que ele deseja agir. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Muitas das vezes nós passamos por muitas lutas e muitos problemas e oramos, e muitas das vezes os problemas, às vezes, até se multiplicam, eles pioram. Fica como se não fosse haver solução. Isso é Deus provando a nossa fé, isso é Deus provando a nossa confiança nele. Aleluia. E serei glorificado com a derrota do exército e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que Deus, ele tem os seus propósitos sobre a vida de cada um de nós. E ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Agora uma coisa interessante. Olha o que diz o texto do verso 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então você vê que a coluna de nuvem, ela foi para trás, a coluna de fogo, ela foi para trás, entre o povo e o exército inimigo. Isso é uma coisa espiritual, que nós não vemos. O povo não estava vendo ali o que Deus estava fazendo. Mas a coluna de nuvem foi para trás, a nuvem foi para trás, e na realidade o que aconteceu? O povo, ele tinha o seu caminho iluminado para que ele pudesse passar. Já o israelita, ele não estava vendo o povo, porque ele estava caminhando nas trevas, sem saber o que estava acontecendo. E Deus lutando pelo seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. O vento, ele certamente atrapalhava a caminhada, mas ele foi específico e no tempo oportuno operou o poder de Deus. O pano de fundo aqui não é o exército inimigo atrás ou o mar vermelho à frente, mas sim o propósito de Deus em cumprir sua promessa e conduzir o povo à terra prometida. Aleluia! Creia, a despeito de todos os teus problemas, Deus quer te conduzir à vitória. O fundo do mar, na realidade, ele ficou seco e o povo pôde passar a pé enxuto. Esse trajeto do povo, a caminhada do Mar Vermelho, tinha cerca de 19 quilômetros de comprimento, o local onde Deus abriu. E, na realidade, o vento, ele soprou, e como aqui uma lâmina cortou o mar, e as águas se dividiram, e o povo passou a pé enxuto. Tinha cerca de 19 quilômetros essa extensão desse local. As paredes, elas tinham cerca de 22 a 30 metros de altura. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê a ousadia do povo em passar no meio daquela situação, e o israelita atrás perseguindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certamente uma situação de calamidade para aquele povo. Eles na frente do mar, de repente o mar abre, e eles avançam no meio do mar, de noite, iluminado por Deus, e certamente uma noite, tremenda para aquele povo, uma noite em que certamente eles jamais esqueceriam daquela noite. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 14, verso 23, para a gente fechar, para a gente finalizar, ele diz: verso 23, os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se,
de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aquilo que Moisés falou aconteceu. Não tereis de pelejar, o Senhor pelejará por você. Muitas das vezes nós oramos falando a Deus do nosso problema, mas isso aqui nos encoraja a nós falarmos para Deus através da oração, mas mudar a nossa oração. Falar para o problema que nós temos um grande Deus é muito mais eficaz. Ao invés de ficarmos lamentando, clamando, atemorizados, pedindo a Deus que nos ajude, é muito mais eficaz nós usarmos a nossa fé, nós falarmos para o nosso problema: olha, eu tenho um Deus poderoso que a seu tempo vai tirar você do meu caminho, vai fazer com que o mar se abra, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus luta pelo seu povo, Deus luta por mim e por você, amém, meus irmãos? Deus luta por nós, louvado seja o nome do Senhor. Só Ele tem poder de fazer uma parede de água para abençoar seu povo. Nenhum de nós teria condição de fazer uma parede de água, não temos condição. Só o Senhor nosso Deus é o Deus de milagres, aquele que pode fazer diferença na nossa vida e pode mudar aquilo que é desfavorável, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Moisés falou aconteceu. Aqueles egípcios que estavam sendo vistos jamais tornaram a ser vistos, porque eles morreram, eles afogaram. Morreram afogados. Então é onde isso nos encoraja a termos confiança, sabendo que muitas das vezes recebemos um diagnóstico: olha, pega ele, leva para casa, porque já não há mais nada a ser feito, esperar a morte. Quantas pessoas nessa situação já receberam esse diagnóstico e hoje estão vivas? Quantas pessoas que foram mandadas de um hospital para sua casa, para morrer em casa, hoje estão vivas? Por que isso? É porque eles usaram a sua fé, é porque eles acreditaram nesse Deus de impossibilidades. Meus irmãos, volto a falar, foi uma madrugada tremenda para aquele povo, uma madrugada tremenda em que o povo, empurrado pelo exército inimigo, precisou avançar em direção ao mar. Moisés fez a parte dele, estendeu as suas mãos, o seu cajado, e as águas se abriram, e o povo passou a terra seca, sem molhar os seus pés. Isso é coisa tremenda, isso é coisa maravilhosa demais. Isso faz com que cada um de nós creia que realmente nós não estamos sós. Muitas das vezes nós não vemos o agir de Deus, não sabemos o que Deus vai fazer, mas é nesse momento que nós temos que usar a nossa fé, é nesse momento que nós temos que crer, é nesse momento que nós temos que confiar, para que Deus então possa lutar por nós e trazer a vitória que nós temos necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você nesta manhã, creia, somente vence aquele que acredita poder vencer. Amém, meus irmãos? Você pode repetir comigo? Somente vence aquele que acredita poder vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias, vendo a televisão, vendo a reportagem sobre o Enem, eu vi uma coisa que eu fiquei assim, estarrecido.
Uma jovem que, perguntada sobre a expectativa, sobre a prova, ela declarou o seguinte para o repórter. Ela disse o seguinte: olha, realmente, as condições estavam desfavoráveis e eu realmente sei que não vou passar. Eu vou apenas fazer a prova para pegar a experiência para o próximo ano. Aí, no próximo ano, então, eu vou fazer a prova. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei, como é que pode uma pessoa pensar assim? Vamos analisar essa questão. A circunstância era desfavorável para ela. Sim, era desfavorável para ela, mas era para todos também. Todas as pessoas, quantos jovens não têm acesso à internet, não tiveram condição de estudar melhor, se preparar melhor para fazer a prova? Muitas pessoas. Então, a impossibilidade não era só para ela, era para todos. E o interessante é que chegou a prova, né, no domingo passado, metade das pessoas, 52% das pessoas, não foi fazer a prova. Ou seja, então a chance para quem foi fazer a prova confiante aumentou muito. Então, é onde o que aconteceu? Essa jovem, eu não sei o que aconteceu com ela, ela foi fazer a sua prova na expectativa de não passar. Agora, uma coisa eu digo para você, o ano que vem, ela vai se preparar, ela espera que as circunstâncias sejam melhor. Agora, eu pergunto o seguinte, e se tiver uma outra impossibilidade que impacte a vida dela, como é que vai ser? Com esse tipo de pensamento, com esse tipo de cabeça, ela não vai olhar para a vitória, ela vai olhar para a derrota, ela vai olhar para a impossibilidade, ela vai olhar para aquilo que não tem que olhar, que é a impossibilidade. Então, é onde nós, como igreja do Senhor que somos, nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, eu acredito que muitas pessoas que não se prepararam adequadamente, mas que acreditaram que ali iam conseguir vencer, eu acredito que eles venceram, porque as condições se formaram e certamente trouxe condições de vitória para aquele que acreditou. Então, eu penso que nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, olhar para Deus, saber que realmente existem coisas impossíveis, há impossibilidades, há problemas que realmente ao homem é impossível resolver. Mas nós temos um Deus poderoso, nós temos aquele que luta por nós temos aquele que nos chamou debaixo de um propósito, nós temos aquele que cuida de nós, abençoa a nossa vida. A promessa de Jesus é qual? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós temos que crer. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ainda que circunstância diga não, Deus está conosco. Ainda que a situação seja de um exército inimigo atrás e um mar na frente, Deus é conosco. Ele é poderoso para abrir o mar e fazer com que nós passemos a pé enxuto. O lindo dessa história é que o povo passou a pé enxuto. Aquele vento que eles tinham, certamente reclamado, está ventando, está atrapalhando a caminhada, a poeira está subindo, levantando, caindo aos olhos, mas foi através daquele vento que atrapalhava que o Senhor feriu aquele mar, ele se abriu e o povo passou. Então Deus usa as circunstâncias que nós julgamos ser desfavoráveis em nosso favor. Deus trabalha em favor daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós fecharmos, vamos em Salmo 40. Salmo 40, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha o que é que diz o Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Salmo 40, verso 1 até o 3. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama,
pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus nesta manhã está colocando no seu lábio um novo cântico, um cântico de vitória. Você que está passando por lutas, por dificuldades, eu não vou dizer a você que quando você sair daqui, pisar lá na calçada, teus problemas estarão resolvidos. Eu não vou dizer a você que você, amanhã de manhã cedo, vai ter os teus problemas resolvidos. Mas eu digo a você, Deus é contigo. Ele coloca na tua boca um novo cântico, um hino de louvor a Ele, pela misericórdia dEle sobre a tua vida. E à medida que você crê, à medida que você confiar, à medida que você usar a tua fé, a exemplo de Moisés, estenda as tuas mãos e o mar vai se abrir. E Deus certamente traz a você a vitória que você tem necessidade. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí que Deus fala para nós nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus aquilo que Ele fez em nosso meio nesta manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, já disse Hebreus. Temos que crer, temos que ter comunhão com Deus. Abraão, à medida que Deus chegava e falava com ele, Abraão edificava ali um altar, ou seja, ele ia para a comunhão, ele ia para a oração, ele se submetia ao Deus Todo-Poderoso. Faça isso e Deus há de abençoar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.